Processos de refrigeração vão envolver a mistura de gases ideais. Nós já vimos que o ar seco é tratado como um gás ideal e o vapor de água na atmosfera também pode ser tratado como um gás ideal. Portanto, é importante que nós saibamos calcular a variação de energia interna e de entropia na mistura de gases ideais. Vamos fazer aqui nessa aula para um sistema fechado e na próxima aula para um sistema aberto. Então, a primeira coisa é a massa da mistura. A massa total da mistura vai ser a somatória das massas de cada um dos componentes, de cada um dos gases que está sendo misturados. Nós não estamos considerando aqui a reação química entre eles, combustão, etc. Aqui é o processo de refrigeração. Portanto, a massa total da mistura vai ser a somatória das massas de cada um dos gases que está sendo adicionado na minha mistura. E da mesma forma, o número de mols total da mistura vai ser a somatória do número de mols de cada um dos componentes. A energia, no caso aqui do sistema fechado, nós vamos ter variação da energia interna. No sistema fechado, nós temos energia interna. A variação da energia de um estado 1 para um estado 2 vai ser simplesmente a somatória das variações das energias de cada um dos gases. Então eu tenho primeiro gás, a variação da energia do estado final ao estado inicial, mais a somatória da massa dos demais gases, vezes as variações de energia de cada um dos gases. Isso aqui na base mássica ou na base molar, eu posso escrever como número de mols, e a energia interna na base molar. Esse barra em cima aqui da energia interna significa que ele está escrito na base molar em kJ por kmol. Aqui, energia na base mássica, kJ por quilograma. Então, nós sabemos que para gases ideais a energia interna pode ser calculada como a variação da energia interna pode ser calculada como o CV vezes a variação da temperatura, né? Para gases ideais nós temos que variação da energia interna vai ser o CV vezes a variação da temperatura. Portanto, eu também posso calcular na base mássica, variação da energia de um estado final para um estado inicial, como a massa, na base mássica, somatória de todos os componentes, o N aqui é o número de gases na minha mistura, a massa de cada um dos componentes, o CV de cada um dos componentes, vezes a variação da temperatura. Importante aqui que nós não temos o conceito de temperatura parcial. Portanto, aqui está indicando a temperatura de cada um dos gases, porque a temperatura inicial de cada um dos gases pode ser diferente. A temperatura final, a grosso modo, vai ser a temperatura final da mistura. Portanto, nós não temos o conceito de temperaturas parciais. Da mesma forma que tem um conceito de pressão parcial, volume parcial, temperatura é a temperatura. Então, a temperatura aqui, a mistura, cada um dos gases pode começar com uma temperatura diferente, mas ele vai terminar com uma temperatura final, que é a temperatura da mistura. Na base molar, a mesma coisa, número de mols vezes o CV na base molar, vezes a diferença de temperatura de cada um dos gases. Ressaltando, a temperatura de cada um dos gases pode começar diferente, a temperatura final vai ser a temperatura da mistura. Então, a entropia, nós temos as equações de Gibbs, variação da entropia dU mais PdV ou dH menos VdP. Para gases ideais, nós temos que Cp é ln de T2 sobre T1 menos R é ln de P2 sobre P1 ou Cv é ln de T2 sobre T1 mais R é ln de V2 sobre V1. Nós, usualmente, vamos usar essa aqui, porque vai envolver as pressões, né, as pressões parciais. É mais comum nós tratarmos aqui em sistema de refrigeração com as pressões parciais do que com os volumes parciais. Então, para uma mistura de gases, vai ser simplesmente a somatória de todos os gases da massa vezes o Cp de cada um dos gases, ln das variações de temperaturas, R ln das pressões. Aqui, importante, o quê? Que o estado 2 é o estado final, não é? Essa temperatura aqui é a temperatura da mistura, e essa pressão 2 é a pressão de cada um dos gases na mistura. Portanto, se minha mistura está com uma pressão final, essa aqui vai ser a pressão parcial de cada um dos gases no estado final da mistura. Então isso aqui é importante calcular e não confundir, achando que isso aqui é a pressão final da mistura. Isso aqui é a pressão parcial de cada um dos gases na mistura. Então aqui é a somatória. Essa aqui é mais usual, porque a gente trata mais com as pressões parciais do que com os volumes parciais. Aqui na base molar, né? Nem escrevi aqui na base molar. Essa aqui é na base mássica e essa aqui na base molar, né? Com o número de mols, o Cp na base molar e o R, a constante universal aqui, né?
Então vamos fazer um exercício para o sistema fechado. Um tanque rígido, bem isolado, contém 0,36 kmol de nitrogênio a 500 kelvins e 300 kPa e está conectado a um segundo tanque, também rígido e bem isolado, contendo 0,14 mol de hidrogênio a 300 kelvin e 70 kPa. Uma válvula é aberta e os gases se misturam até um estado final de equilíbrio. Quero saber a temperatura final da mistura e a geração de entropia durante o processo. Bom, então aqui nós temos um tanque rígido de nitrogênio, vou considerar aqui que seja nitrogênio, e aqui eu tenho hidrogênio, certo? Eles estão separados inicialmente e vão misturar, atingindo uma temperatura de equilíbrio. Então aqui eu tenho as propriedades dos gases, o Cp, o Cv e a massa molar de cada um dos gases. O que eu vou fazer? Bom, se eu for considerar o quê? Que a variação da energia, aplicando a primeira lei, vai ser a quantidade de calor mais trabalho. Se os tanques são rígidos e bem isolados, eu não tenho calor, portanto a parcela de calor é zero. E os tanques são rígidos, portanto eu também não vou ter trabalho no processo. Logo, a variação de energia vai ser igual a zero. A variação de energia, como eu estou tratando com um sistema fechado, vai ser a variação da energia interna. E eu posso calcular a variação da energia interna como CV vezes a variação da temperatura. Logo, nós acabamos de ver que a variação de energia igual a zero vai ser a variação da energia do nitrogênio mais a variação da energia do hidrogênio igual a zero. Não é a somatória das energias, das variações de energia de cada um dos componentes da minha mistura no estado final. Então eu posso aqui, vou calcular aqui a variação de energia no nitrogênio e a variação de energia no hidrogênio. Para o nitrogênio, a variação da energia vai ser a massa do nitrogênio, que não muda, vezes o CV, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que vai ser a temperatura que eu quero, né? Menos a temperatura inicial do nitrogênio. Para o hidrogênio a mesma coisa, aqui é a temperatura final da mistura e a temperatura inicial do hidrogênio. Então, fazendo aqui o balanço, eu consigo isolar a temperatura final da minha mistura, porque a massa eu consigo calcular, o CV é tabelado, a temperatura inicial de cada um dos gases eu tenho. Então, eu preciso então calcular a massa de cada um dos componentes. A massa molar foi dada, quer dizer, a massa molar é uma propriedade do gás e o número de mols foi fornecido, né? O número de mols foi fornecido lá no enunciado de cada um dos gases. Então eu tenho que a massa do nitrogênio vai ser o número de mols do nitrogênio, vezes a massa molar do nitrogênio, eu tenho a massa em quilos do nitrogênio, e da mesma forma eu tenho a massa em quilos do hidrogênio. A massa total da mistura é a somatória das duas massas, aqui eu tenho 10,367 quilos. A somatória das massas vai ser a massa total da mistura no estado final. Então, fazendo o balanço de energia, eu consigo fazer a variação da energia do nitrogênio mais a variação do hidrogênio igual a zero, eu consigo separar a temperatura final aqui, porque é a mesma temperatura, a temperatura da mistura. A massa eu acabei de calcular, o CV é tabelado, a temperatura inicial de cada um dos gases eu tenho, certo? Então, fazendo a substituição de valores, eu consigo achar a temperatura final da mistura, 444,63 kelvins. E agora eu quero calcular a variação da entropia. Bom, a variação da entropia eu tenho a fórmula, que é a variação da quantidade de calor pela temperatura, a integral, né, de calor pela temperatura, mais o termo de geração. Como é adiabático, esse termo aqui é zero. Portanto, a variação, o termo de geração de entropia é a própria variação da entropia, que vai ser a somatória das variações de cada um dos gases, né? A massa do nitrogênio, Cp ln de T2 sobre T1, que é a temperatura final que eu acabei de calcular, menos R ln de P2 sobre P1. A pressão inicial do nitrogênio eu tenho, agora a pressão final do nitrogênio na mistura eu preciso determinar, da mesma forma que a pressão final do hidrogênio na mistura eu preciso determinar. Então, como é que eu vou determinar essas pressões? Pelas pressões parciais. Eu tenho a pressão final da mistura, não tenho? Eu tenho aqui a pressão final, um tanque rígido bem isolado, nitrogênio 300 kPa, bem isolado 370 kPa. Bom, como é que vai? Eu vou ter que determinar aqui também a pressão final, né? Vamos ver aqui então. Bom, a massa molar, a fração molar do nitrogênio vai ser o número de mols do nitrogênio pela somatória dos mols da mistura, não é? Então eu tenho aqui a fração molar do nitrogênio e da mesma forma para o hidrogênio. O volume total vai ser, eu posso calcular pela somatória dos volumes, né? Porque o volume final vai ser o volume do nitrogênio mais o volume do hidrogênio. Agora, como eu tenho um número de mols total da mistura, eu posso calcular aqui. Eu vou calcular aqui os volumes
de cada um dos tanques, né? Não foi fornecido, mas eu consigo calcular, porque eu tenho o número de mols do nitrogênio, a constante universal, a temperatura inicial do nitrogênio e a pressão inicial. E da mesma forma para o hidrogênio, eu tenho o número de mols do hidrogênio, a constante universal, a temperatura do hidrogênio e a pressão inicial do nitrogênio. Eu acho os volumes de cada um dos gases, certo? Então eu tenho aqui o volume do nitrogênio e do hidrogênio. Eu não coloquei aqui, mas esse volume aqui vai ser o mesmo, aqui 4,9884. Esqueci de colocar aqui 4,9884. É só os dados do exercício, nesse caso aqui deu o mesmo volume para os dois, pelas contas. Então a somatória total, somando esse valor aqui, volume do nitrogênio com o hidrogênio, eu tenho o volume total da minha mistura. E agora eu tenho condições de achar a pressão final da minha mistura. Não é? A pressão final pela equação dos gases ideais, P vezes o volume é igual a N, R, que é a constante universal, pela temperatura da mistura que eu já calculei. Então, isolando aqui a pressão, eu tenho o número de mols da mistura, que é a somatória dos mols, né, de ambos. Onde é que eu calculei ele aqui? Calculei ele aqui em algum lugar. Cadê? Bom, tá aqui, certo? A massa, né, e o número de mols. A mesma coisa, somatória dos números de mols de cada um dos gases me dá a somatória total, o número de mols total, 0,5. Eu tenho a constante universal, 8.314. Aqui eu tenho que tomar cuidado com as unidades, né? O 0,5 kmols, 8.314 joules por kmol Kelvin. Então aqui kmol com kmol está tudo certo. A temperatura aqui em Kelvin, então aqui vai cortar Kelvin com Kelvin. Pelo volume. Certo? Então essa pressão aqui vai me dar o que? Esse kmol aqui vai resultar esse joule aqui, ó, que vai dar em mols, não é? Aqui eu já converti para kilopascal no final das contas. Então se fizer as contas aqui vai dar em pascal e aqui eu representei em quilopascal. Então aqui é a pressão final da mistura. Bom, com a pressão final e as frações molares de cada um dos gases, eu consigo determinar as pressões parciais do nitrogênio na mistura e do hidrogênio na mistura, fração molar vezes a pressão da mistura. Com isso aí eu tenho todas as informações, porque a massa do nitrogênio e do hidrogênio foi calculado, o Cp eu já tenho, as temperaturas final e inicial, temperatura final da mistura e a temperatura inicial do nitrogênio, a temperatura inicial do hidrogênio, a pressão parcial, aqui, né, importante aqui, que aqui é a pressão parcial do nitrogênio e aqui é a pressão parcial do hidrogênio. A pressão inicial também de cada um dos gases, portanto, fazendo a substituição dos valores, aqui é só questão de fazer as contas, eu acho a termo de geração de entropia de 3,13 kJ por Kelvin. Então é isso aí, isso aqui é para uma mistura de gases ideais num sistema fechado. Na próxima aula nós vamos fazer para um sistema aberto.